Então, sejam todos bem-vindos. Essa é a parte 2 da aula de psiconeuroimunidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de práticas integrativas, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e isso. Então, eu vou dar uma relembrada em alguns tópicos que nós vimos na aula passada, tá? E vou falar um pouquinho de tumor. Então, só para lembrar, né, essa ideia de psiconeuroimunidade, ela não é uma coisa nova, porque ela vem desde Hipócrates. Para a gente parece revolucionário, mas não é. Passou por Galeno, que falou que mulheres melancólicas tinham mais câncer de mama, mas quem caracterizou um pouco melhor tudo isso foi Robert Adler, em 1981. Bom, e grandes avanços aconteceram de lá para cá, né? Um dos principais foi a associação entre estresse e epigenética e a descoberta de um novo eixo, que é o eixo cérebro-intestino. Então, só para resumir o trabalho do Robert Adler, ele percebeu que os processos comportamentais eles podem ser capazes de influenciar a reatividade imunológica e também inversamente o estado imunológico de um organismo tem consequência para o comportamento do indivíduo. Então, os sentimentos e as emoções fazem via de mão dupla, né, com a imunidade. E ficou muito claro também na aula passada a relação entre inflamação e doença psiquiátrica. Então, o que se percebeu é que as doenças como ansiedade, depressão, esquizofrenia, elas estão associadas aos níveis inflamatórios. Por isso que é importante a gente aumentar a nossa consciência para que a gente possa perceber melhor os nossos comportamentos e, na medida do possível, a gente possa ter mais felicidade, né? Para a gente também diminuir não só os estados emocionais negativos, mas também a inflamação, que é uma das principais causas de doença. Bom, falei do eixo HPA, hipotálamo, pituitária adrenal, na produção de cortisol e produção também de citocinas inflamatórias. Um lado da nossa cascata do estresse é esse, né? E o outro envolve o sistema nervoso simpático. Então, o estresse afeta o eixo e afeta o sistema nervoso simpático, produzindo cortisol, adrenalina, noradrenalina. Todos devem estar lembrados. E nessa multidão de coisas que são produzidas, nós temos aumento das doenças crônicas que nós conhecemos, como aterosclerose, diabetes, alterações de efeito comportamental como depressão, ansiedade, imunossupressão, inflamação, aumento de pressão arterial e de coagulação, que é o modelo do adoecimento. Então, nós vivemos o modelo do adoecimento. A nossa vida é para a construção de doenças, porque nós somos estressados, né? Bom, aí a gente entrou na neuroimunidade mesmo, e estudamos que a comunicação nervosa ela é feita através de neurotransmissores. E aí eu falei de vários neurotransmissores, né, como serotonina, dopamina, epinefrina, noradrenalina, e trouxe um que não é bem um neurotransmissor, mas ele atua como neurotransmissor, que é a citocina. Então, as citocinas inflamatórias, elas também atuam nessa comunicação nervosa. Então, são percebidas pelos linfócitos da mesma forma como serotonina, dopamina. Então, os nossos sentimentos, elas produzem serotonina, dopamina, epinefrina, né, que são os neurotransmissores. E a inflamação produz citocinas. E tudo isso interage com os linfócitos. Aí, eu queria entender melhor como é que isso acontece. E como é que a gente faz para diminuir a inflamação, lembra? Então, eu falei que nos linfócitos a gente tem receptores
para todas essas substâncias. Então, tem receptor adrenérgico para receber, né, alfa e beta adrenérgico para receber epinefrina e noradrenalina. Tem os receptores D2, D3, D4, D5 para receber dopamina e assim por diante. Quer dizer que toda a conversa mental e de sentimentos que eu fizer, ela vai se traduzir numa resposta dos linfócitos. Bom, e a segunda pergunta era, como é que a gente faz para diminuir a inflamação? Aí eu falei que é importante regular a microbiota do intestino, fazer atividade de meditação, fazer atividade física, ter uma alimentação anti-inflamatória, e eu citei o açafrão da terra, e controlar o estresse. Queria deixar claro que todas essas coisas estão interligadas, porque se eu faço atividade meditativa, eu regulo a microbiota. Se eu tenho alimentação anti-inflamatória, eu regulo a microbiota. Se eu regulo a microbiota, eu tenho menos estresse e assim por diante. Aí eu falei das várias cascatas que envolvem a cúrcuma, que é um suplemento, né, alimentar, que tem a curcumina, que está envolvida em várias vias de sinalização, de inflamação, fatores de crescimento, fatores de transcrição, enzimas, moléculas de adesão, etc. Então, a cúrcuma é um dos anti-inflamatórios mais poderosos que se conhece. Bom, finalmente, né, eu cheguei num artigo que é uma revisão linda, falando sobre o estresse, né, onde está o grupo do Deepak Chopra, né, nessa revisão. Na verdade, é um artigo original porque ele cita um mecanismo novo, né? E aí a gente viu que o estresse está envolvido com tudo quanto é coisa, né? Tudo quanto é doença, psiquiátrica, cardiovascular, musculoesquelética, tudo quanto é doença. E que antigamente a gente via o estresse no sistema nervoso simpático e eixo só, HPA. Mas hoje a gente já sabe que ele está envolvido também com o sistema linfóide e até com a microbiota intestinal. Bom, aí eu falei que o estresse, ele é muito... O evento estressante, ele é importante, mas a forma como ele é percebido é mais importante ainda. E chega a alterar até a microbiota intestinal. Então, é importante a gente ter resiliência, é importante a gente ter suporte social e otimismo. E aí eu falei que pessoas estressadas, elas alteram a microbiota do intestino no eixo cérebro-intestino e que o nosso intestino, quando está em disbiose, ou seja, as bactérias estão lá todas disbióticas, né, fazendo inflamação, a barreira intestinal está sendo quebrada, né, a gente tem aumento de estresse e vice-versa, tá? Aí eu perguntei, será que a gente escolhe ser resiliente? Será que a gente escolhe ter resposta emocional adequada, né? E a gente olhando tudo isso e vendo, né, que as pessoas podem ser alteradas na sua epigenética, na sua vida, desde o intraútero, talvez a gente não tenha tanto livre-arbítrio assim de escolher se a gente consegue de boas, né, enfrentar aí um evento estressante ou não. Talvez aquilo seja mais difícil para algumas pessoas do que para outras. Então, isso vai muito contra a Declaração dos Direitos Humanos. Bom, e finalmente chegamos aqui onde queríamos, né? Então, lembra lá atrás, quando eu falei que Galeno, 200 anos depois de Cristo, falou que mulheres melancólicas tinham mais câncer de mama? Pois é, recentemente, em 2014, um artigo foi publicado falando que existe um gene, que é o receptor do glicocorticoide, que recebe o cortisol, que é importante para expressar o receptor do cortisol, né, que vai fazer a regulação do estresse. Ele pode estar com marcas químicas alterando a sua expressão gênica.
E isso foi visto em tumores de mama, mas não só em tumores de mama, mas também em tumores gástricos, tumores pulmonares e os de mama, tá? Então, interessantemente, a gente se remete lá, né, a 200 anos depois de Cristo e vê que a fala de Galeno, ela não estava fora, não. A fala de Galeno, ela pode ser bem verdadeira e atual. Bom, e como é que o estresse, ele afeta os tumores? Então, em 2010, um grupo de vários departamentos diferentes, se vocês olharem os autores, tem um do departamento de urologia, o outro de ginecologia e obstetrícia, o outro do departamento de psicologia, eles, e até de oncologia mesmo, né? Eles se juntaram para entender como que o estresse altera o processo de formação de metástases. E esse artigo é uma riqueza, tem muita coisa aqui, muita coisa bonita. E uma das coisas que eles falam nesse artigo é que a metástase tumoral, ela depende de uma série de sinalizações, uma série de interações dentro do microambiente do tumor. Por quê? Porque dentro do tumor não tem só célula tumoral. A gente tem linfócitos, a gente tem assim uma porção de coisas lá dentro, né? Tem vasos sanguíneos, e que existe uma comunicação entre uma célula e outra lá dentro. Imagina como que um tumor está cheio de linfócito lá dentro e esses linfócitos que seriam para guardar, para proteger o nosso organismo, não combatem o tumor. Eles estão lá, mas o que eles estão fazendo lá? Essa era uma pergunta que todos faziam, né? E a gente vai tentar responder um pouquinho disso hoje. Bom, mas nesse artigo, eles viram que existe interação dentro do microambiente tumoral, mas também outros fatores interagem, como presença de estresse, presença de depressão e de isolamento social, tá? E esses fatores, eles atuam como um risco para a progressão do tumor, para o tumor ir virar metástase, né? E eles viram que, por exemplo, mulheres com câncer de mama, elas precisam de mais suporte social do que outros tumores, né? Em homens, por exemplo, tumor em mama em mulher. E isso está relacionado com a maior sobrevida dela. E o que acontece com câncer de mama é exatamente o contrário, né? Porque a mulher, quando ela tem que fazer mastectomia, muitas vezes ela é abandonada. Ela é, assim, perde, né, a sensualidade e acaba sendo abandonada pelo companheiro, né? E aí fica uma situação bem difícil para ela. E o isolamento social para ela tem um fator maior, muito mais grave do que para o homem. Então vamos entender um pouquinho como é que o estresse ele atua nos tumores para a formação de metástase e da doença de modo geral. Então o estresse ele faz pressões fisiológicas seletivas, tanto no eixo HPA, né, que é o eixo hipotálamo pituitário adrenal, na produção de cortisol, quanto no sistema nervoso simpático. Então, na verdade, o que acontece? Acontece uma ativação de vias de sinalização molecular que estão envolvidas no reparo do DNA, na angiogênese, na sobrevida, na inflamação, na invasão desse tumor e na formação de metástase e até resistência à quimioterapia. Então, isso é dado pelo estresse. Então, por exemplo, a gente já sabe que essas catecolaminas, né, epinefrina, noradrenalina, dopamina, elas vão se ligar a esses receptores alfa-beta-adrenérgico, que a acetilcolina, que é super importante para o retorno do estresse, né? Quando a pessoa tem estresse, depois retorna. Ela vai se ligar aos receptores nicotínicos e muscarínicos nas células tumorais e estromais compartilhadas no microambiente, inclusive nos linfócitos. Então, tudo o que está sendo expresso vai ser percebido pelo linfócito
que é a célula de defesa do corpo. E esses receptores neuroendócrinos possuem capacidade documentada de regular a expressão gênica dessas células brancas, né? Dos leucócitos, né? Células brancas, linfócito, linfócito T, linfócito B, né? Natural killer, célula natural killer. E esses processos moleculares e características funcionais estão lá dentro do microambiente tumoral. Então, o microambiente tumoral vai perceber o estresse. Então, dependendo de como eu estiver, como estiverem os meus estados emocionais, o meu tumor vai funcionar diferente. E se eu tiver estresse, eu vou produzir um monte de catecolamina, um monte de coisa, e aí eu vou ter promoção do tumor, crescimento celular, migração, invasão do tumor, formação de novos vasos, expressão de citocinas inflamatórias e angiogênicas e redução da imunidade. Então, o estresse, ele altera o crescimento do tumor. Esse slide é fundamental para entender esse processo. Vamos dar uma aumentada nessa história agora. Espero que vocês estejam acompanhando. Estresse crônico, que é o que nós todos temos, então ele vai fazer pressão seletiva no HPA e no sistema nervoso simpático, certo? A gente acabou de ver isso, né? Então, as catecolaminas, acetilcolina, cortisol vão aumentar a inflamação, aumentar a expressão do fator de transcrição NF-κB, que é um fator de transcrição pró-inflamatório, TNF-alfa, que é inflamação, e interleucina 6, citocina inflamatória, e o aumento da inflamação dentro do microambiente, dentro do tumor, vai fazer um ataque, essa inflamação vai atacar as células, né? E aí vai haver uma resposta do corpo com a produção de citocinas anti-inflamatórias. Então, de um lado, a gente tem produção de inflamação e do outro lado, produção de citocinas anti-inflamatórias. Olha só. Então, são produzidas interleucina 4, 10 e 13 que são anti-inflamatórias. Então, de um lado, produção de inflamação, do outro, inibição da inflamação. O que acontece, então, com os linfócitos? Eles ficam perdidos e tem imunossupressão. E os linfócitos ficam chamados anérgicos, ou seja, eles não conseguem responder adequadamente à resposta esperada, que deveria ser combater o câncer, combater o tumor, tá? Então, exatamente isso que acontece. Então, a base de tudo isso é a produção de substâncias que são percebidas pelos receptores dos linfócitos, lembra disso? Então, lá dentro do tumor, do microambiente tumoral, eu fiz uma figura aqui para representar o microambiente tumoral, eu tenho citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias. Ativação da formação de novos vasos, né? De células que formam vasos. Tem inflamação. Tenho lesão tecidual. Quando eu tenho lesão tecidual, eu tenho produção de fatores de crescimento que vão estimular o tumor a crescer. Então, são produzidas substâncias que são fatores de crescimento tumoral. Por causa de tudo isso, essa bagunça toda, né? Vão se formar novos vasos e os linfócitos que deveriam ajudar o nosso corpo não vão entender nada. Então, eles vão ficar parados ali, chamados de linfócitos anérgicos. E isso ainda pode formar um sítio imunoprivilegiado, com morte de linfócitos e sobrevivência do tumor. Estranho, né? Tudo isso acontecer. Então, eu falo como é importante controlar o estresse. Estresse é a base de inúmeras doenças. Então, fizeram uns estudos em ratos que são interessantes, né? Na verdade, são estudos que eu nem teria coragem de fazer, porque eles pegam um ratinho e contém, né? Coloca dentro de um tubinho, provocando estresse nele, por contenção, ele não consegue se mexer e pode ficar até 6 horas dentro desse tubinho. Imagina que horror. Então, ele produz um monte de corticosterona, que é o tipo cortisol do rato, né? Ou então coloca ele numa piscininha lá num aquário e bota ele ali, ele pensa que vai morrer afogado. Antes dele morrer,
ele é resgatado. Ou coloca ele para passar frio, ou isolado, sozinho, sem contato com ninguém. Então, essas condições que são condições de estresse para esses animais, né, simulando também o estresse que nós temos, aumentou no rato a corticosterona e uma interleucina que é tipicamente inflamatória, que é a IL-6, que é a interleucina 6, que é pró-inflamatória. Esses ratos induzidos a câncer de mama, eles mostraram também redução de efeitos de quimioterapia da ciclofosfamida. Ratas que foram injetadas com células de câncer de mama apresentaram mais metástase no pulmão. Então, olha só que coisa. Quer dizer, pelo estresse, fazendo o controle de ratos normais, né? Ratos que tinham uma vida saudável e ratos que não tinham uma vida saudável, né? Que estavam sujeitos ao estresse, eles mostraram que eles faziam mais metástase. Foi observada também supressão de células natural killer e formação de metástase, envolvendo a possível via adrenérgica, né? Essas vias de estresse. E especificamente o isolamento social em fêmeas, que é esse quadrinho último aqui de isolamento, houve uma desregulação do receptor do glicocorticoide, possivelmente por vias de metilação do receptor, como naquele artigo com humanos, tá? Então é bem interessante a gente observar tudo isso. E mostrando, né, como é ruim o papel do estresse. Então, mais uma publicação, essa de 2010, em que esse mesmo artigo, na verdade, né, ele sugere mais para o final dele que a terapia convencional farmacológica ela deva ser integrada a intervenções biocomportamentais. Uma intervenção mesmo, para a pessoa reduzir estresse. Então, que ele fala que o tratamento do tumor, quando ele é integrado à terapia farmacológica com intervenções biocomportamentais, por exemplo, meditação, terapia de grupo, várias terapias que alteram a consciência do indivíduo em relação à sua situação, reduzindo o estresse, elas são positivas porque elas têm como alvo a dinâmica neuroendócrina, ou seja, altera o eixo neuroendócrino, altera a produção de cortisol, altera o estresse e com isso a resposta do indivíduo pode ser melhor. Bom, então existem vários programas de redução de estresse que já foram assim bem estabelecidos, né? Tem um programa de Massachusetts que implantou escuta acolhedora e empática, a pessoa viver mais no momento presente, ser incentivada a viver no momento presente, com resultados muito bons para pacientes, inclusive terminais, pacientes que estavam em cuidados paliativos e que não tinham uma esperança de cura mais. E isso funcionou bastante, né? Então, aqui tem várias coisas que a gente pode propor, por exemplo, escuta empática e acolhedora, que é a atenção ao ouvir, né? Não deixar a pessoa falando sozinha, né? Olhar os olhos quando você está ouvindo a pessoa, né? Isso para terapeutas é fundamental. O toque terapêutico vibracional, que pode ser feito através do toque terapêutico, do reiki, hands-on, hands-off, né? Que tem a mão colocada no indivíduo ou a mão um pouco à distância, ou até terapias à distância, práticas corporais chinesas, como o Qigong, Tai Chi Chuan, Yoga, né, que não precisa ser chinesa, né, mas todas essas práticas corporais são bem interessantes e elas são atividades meditativas, elas alteram o estado de consciência da pessoa. E outras aqui são bem conhecidas, né? Reflexoterapia ou reflexologia, né? Automassagem, exercícios de atenção plena, como o mindfulness, que é bem conhecido,
respirações, os pranayamas, que também são usados na yoga, estados de relaxamento, a auriculoterapia, cromoterapia e aromaterapia. Então, são sugestões que podem ser utilizados em programas de redução de estresse e que não é difícil você inserir dentro de um sistema de saúde essas terapias, que são terapias que somam e que são de baixo custo, de muito baixo custo. Imagina quanto custa um quimioterápico perto dessas terapias. E essas terapias não têm efeitos colaterais. Então, é bem interessante. Então, vamos ver, por exemplo, uma das mais conhecidas, que é a meditação. O que faz a meditação? O que os artigos falam da meditação? Quais são os benefícios da meditação? Então, vamos lá no eixo HPA, tá? Então, no eixo HPA, ela já promove redução de cortisol, diminuição da inflamação e melhora do ciclo circadiano, que é o ciclo do dia e da noite. Então, a pessoa dorme melhor e não tem sono durante o dia. Então, o fato de você fazer meditação, você já altera isso. O que ela faz para o sistema imune? Ela reduz interleucina 6, a proteína C reativa, que é um marcador importante, né? É bem genérico, mas ele é um marcador importante de que as coisas não estão muito boas. É um marcador para várias doenças, tá? Meditadores, eles viram que meditadores produzem mais anticorpos em resposta à vacinação do que pessoas que não fazem meditação. Então, a resposta é mais rápida. Existe diminuição da expressão do NF-κB, que é o fator de transcrição para inflamação, e da COX-2, que é um fator pró-inflamatório também, e melhora da imunidade em pessoas que meditam. Bom, e no sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, o que acontece? Então, existe diminuição dos batimentos cardíacos, diminuição da pressão arterial, ativação de uma região chamada córtex cingulado anterior, aumento da atenção e da memória de trabalho. Olha como são benefícios reais, né, de qualidade de vida mesmo. E regulação da contratibilidade ventricular e melhoria da saúde cardíaca. Então, são várias coisas que acontecem no nível sistêmico que vão melhorar muito a vida do indivíduo. E na microbiota intestinal, o que acontece quando a gente medita? Então, hoje já se sabe que os meditadores têm maior variabilidade de microbiota, então tem uma diversidade de bactérias que é maior, isso é importante para a saúde intestinal, tá? Então, tem melhor saúde intestinal, menor inflamação e manutenção da barreira intestinal. Lembrando, barreira intestinal é o que separa as bactérias do intestino da mucosa do intestino. Então, é importante ter essa barreira, porque se houver muita proximidade das bactérias do intestino com a mucosa, o nosso corpo reage e produz inflamação. O intestino vai ficar todo inflamado e isso vai diminuir a nossa imunidade. E, além de tudo, existe melhora do sistema imune também. Então, quer dizer que o fato de eu fazer meditação muda muita coisa na nossa vida. Os efeitos do estresse da meditação, né? Então, o artigo ele sempre fala, né, de dukkha e sukha, né? O tempo todo ele fala de dukkha e sukha. Esse é o artigo, vou mostrar aqui para vocês qual que é. É o artigo, esse artigo aqui, do efeito do estresse da meditação no sistema imune, na microbiota humana e epigenética, tá? Que é esse artigo aqui que eu tirei para poder dar essas informações, tá bom? Então, vamos voltar aqui da onde nós paramos, né? Ele diz que o estresse psicológico, ele atua não só numa parte do corpo. Eu falo assim, eu estou estressado e me dá dor de cabeça, ou me sobe a pressão arterial. Não é isso. O estresse psicológico, ele atua em todo o corpo. E não só no nosso corpo
humano, ele inclui as 100 trilhões de bactérias, de micro-organismos que habitam no nosso intestino, na mucosa da nossa boca, em todo quanto é lugar, né? Em todos os orifícios do corpo. Tanto é que, por exemplo, é muito comum a gente, por exemplo, estar estressado, as mulheres estão estressadas com candidíase vaginal. Ou está estressado, fica com sapinho, né? Com candidíase oral. Está estressado, a micose da unha fica alterada, né? O herpes sai, aflora, né? Sai aquelas feridinhas. Então a gente vê que o estresse ele atua em todo o nosso corpo e também nos micro-organismos que estão lá e que estão esperando uma oportunidade para dar o bom dia para a gente, né? E a ausência de estresse, ele determina uma microbiota do intestino bem saudável e isso exerce uma função anti-inflamatória, antitumoral, quer dizer, o fato de eu ter uma microbiota saudável, eu vou ter menos inflamação e vou ter risco menor de tumor. E potencialmente isso pode acontecer através de uma modulação em um grupo de proteínas chamadas desacetilases de estonas, que vão comprimir o DNA na região reguladora dele para poder fazer a expressão do NF-κB. Então, vai ter menos NF-κB, porque essas desacetilases de estona vão empacotar o meu DNA bem na região que é da regulação do NF-κB para ele poder ser produzido. Então, ele não vai ser produzido. Então, não sendo produzido NF-κB, diminui TNF-alfa, interleucina 6, todas as moléculas de inflamação. Então, é uma atividade anti-inflamatória. Outra coisa, a meditação ela induz alterações epigenéticas de saúde. Então, os nossos genes vão ficar com uma regulação melhor. E o artigo recomenda meditação em conjunto com os cuidados convencionais de saúde. Na verdade, a gente não entende porque ainda não existe. Essas intervenções deveriam ser rotina em todos os serviços de saúde, porque elas diminuem o custo para a doença. E a gente, né, fez uma série de sugestões para atividades possíveis. Então, por exemplo, ações no nível individual. Você ter metas no nível individual. Você fazer isso, escrever, colocar isso num caderno. Quais são as minhas metas individuais? Eu, por exemplo, tenho meta de fazer atividade física, de meditar, de me alimentar melhor. São metas individuais. Quais são as minhas metas familiares? Ter mais presença, ser mais assertiva na minha linguagem, falar sim ou não sem cargas emocionais, assumir o meu papel na hierarquia familiar, por exemplo, assumir papel de mãe, e não assumir papel de mãe ou assumir papel de mãe e pai. Ninguém pode ser pai e mãe. A gente é uma coisa, né? Então, na constelação familiar fala muito isso. A gente assume o nosso papel na hierarquia. No nível social, vamos assumir algumas metas no nível social de ser útil à sociedade, sair do próprio eu também e servir o outro. E no nível mais cosmoético, né, no nível universal, quais são as posturas que eu posso desenvolver, ter como metas para que a gente possa ser melhor, estar melhor no nível universal, contribuir para a paz, para um mundo melhor. Então eu posso, por exemplo, diminuir meu consumo, eu posso reciclar o meu orgânico fazendo humus, eu posso diminuir o consumo de plástico, eu posso, sei lá, fazer tanta coisa, né? Para melhorar a humanidade, para melhorar o mundo. Inclusive, eu posso vibrar pelo mundo, para que o mundo seja melhor. Então, eu anotei aqui sete coisas, né, que a gente pode estar fazendo aqui, né,
traçar as metas que a gente já falou, anotar os nossos comportamentos positivos e negativos, ter um caderninho que você anota. Ah, hoje fiz isso, não foi bom. Hoje fiz aquilo, foi bom. Ah, hoje eu estou feliz comigo porque eu fui bom, fui generoso, fui assertivo, fiz corretamente, né? Fiz o bem. Fazer aquelas práticas de EFT, que são aquelas práticas de toque, né? Com palavras, que são práticas também de ativação do nosso inconsciente e que são de auto-hipnose para coisas que a gente quer superar, né? Fazer EFT, realizar exercícios de atenção plena, como contemplação, fazer o mindfulness, assumir posturas de poder. Um dia a gente pode falar só disso, como a postura com as mãos na cintura, que diminui o cortisol, a postura do sorrir, né? O sorriso do Shane, que ele libera dopamina, depois de 20 a 30 segundos já está liberando dopamina, né? Imagina, é uma forma da gente conseguir liberar bastante dopamina. Algumas vezes ao dia, fazer com disciplina, ativar nossas vias da gratidão. Então eu proponho, por exemplo, agradecer a cada 2 horas, sorrir a cada 2 horas, fazer postura de poder a cada 2 horas, durante 21 a 33 dias, para a gente fazer novas vias cerebrais. A gente pode fazer isso. O nosso cérebro, ele tem plasticidade. E aqui uma outra sugestão é chamar o próprio nome em voz alta. Você pode se chamar, falar, Adriana, Adriana, onde você está? Chama. Põe o despertador no celular. Cada vez que ele apitar, chama o próprio nome, volta. Onde que a gente estava, né? Porque a ansiedade é porque a gente não estava no momento presente. O estresse é porque a gente não está no momento presente. Sempre a gente está sofrendo por alguma coisa que já aconteceu ou que vai acontecer. Então, vamos ficar no momento presente que a gente vai ser muito mais feliz, né? E é isso. Eu vou encerrar o compartilhamento de tela para vocês, agradecer esse momento que tão especial para todos nós. E é isso. Muito obrigada.